Ok, pessoal, então, avisando a todos que essa aula está sendo gravada e posteriormente será colocada no Siga, né, quando ele resolver voltar a funcionar, tá? Deve acontecer hoje ou amanhã. Então tá, pessoal, nós estamos agora no capítulo 17, né, que trata das equações em diferenças, tá? Já estou compartilhando minha tela, caso não esteja aparecendo aí, por favor, me falem, mas eu acho que está tudo certo. Tá? As equações em diferença, né, no capítulo 17 aí, equações em diferença, elas são interessantes por vários motivos, né? O primeiro deles é que é possível você, quer dizer, é um tipo de solução, é um tipo de equação que a gente quer trabalhar em que você, em que o expoente que você vai trabalhar, esse cara aqui, né, que a gente chama de T, porque ele normalmente ele representa tempo, ele pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Ou seja, 0, 1, 2, quer dizer, naturais mais o zero, né? Para boa parte aí dos matemáticos, o zero não faz parte dos conjuntos dos números naturais, porque os números naturais são números de contagem, tá? Então, são os naturais, incluindo o zero, tá bom? E aí, o que isso daí nos beneficia em termos de análise, né? Nos beneficia que é possível você ter aqui, no lugar desse B aqui, né, valores menores do que zero, né? Coisa que não poderia acontecer se esse T pertencesse, por exemplo, aos números reais. Então, vamos supor que esse B aqui fosse igual a menos 2, por exemplo. Se você tivesse menos 2 elevado à raiz de 3, essa raiz de 3 aqui a gente sabe que ela é uma dízima, não é uma dízima, não é dízima, ele é um número infinito, né? Ele é um número que ele não tem fim, ele vai continuando a vida toda, né? O π é a mesma coisa, né? É um número que infinito, né? Embora eles pertençam ao conjunto dos números reais, estão dentro aqui da reta, né? De uma reta numérica tal, né? O 2 é 2,14 e tal, então o π vai estar por aqui, né? Então ele está dentro da reta dos números reais e tal, mas ele não é um número que para, né? Então uma hora ele é par, outra hora ele é ímpar, né? E como esse cara aqui é negativo, na hora que ele for par, ele vai para cima, na hora que ele for negativo, esse cara aqui ficaria negativo. Então, quando você quer trabalhar com a possibilidade de um camarada que é elevado a alguma coisa negativa, não tem jeito, você tem que trabalhar com essa hipótese aqui dos números serem apenas números naturais. Tá bom? Isso aqui vai ficar cada vez mais claro à medida que a gente for evoluindo aqui na nossa aula. Então, esse é o primeiro benefício de você trabalhar com equações em diferença. Por conta disso, né, várias modelagens elas são possíveis de serem realizadas, né? Por exemplo, de séries temporais, de modelagem financeira, enfim, né? Qualquer coisa aí que trabalhe dentro aí de um aspecto de tempo, né? Em que o tempo ele vai correndo como 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, qualquer coisa que você queira modelar em termos de y, como função de t, em que essa variável t aqui é o tempo, né? Então, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, e por aí vai, você está dentro das equações em diferença, tá? Então, sei lá, você tem aqui uma trajetória qualquer de inflação, de PIB e tal, e você está medindo isso aqui pelo tempo, né? Então, esse tempo aqui que você está medindo, ele se refere às equações em diferença.
Então, trabalhamos muito em econometria de séries temporais, em variados campos de estudo. Bom, equações em diferenças, ela recebe esse nome, né, porque você pode escrever desta forma aqui. Então, isso aqui é o delta, né, que representa a primeira diferença. Então, você pode fazer tanto essa representação aqui, como também essa representação aqui. Tá? Então, em geral, aí vai depender do livro que você está, do exercício, mas tanto faz você ter essa representação ou essa representação, né? Ou até outras representações do tipo que não vão fazer muito sentido. Do tipo, sei lá, yt mais 2 menos yt mais 1. Tá? Você pode, a partir daqui, daqui ou daqui, você pode ir somando mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, 2, mais um aqui, 1, tá? E isso tudo aqui é a primeira diferença, tá? No geral, vai depender muito do livro em questão que você e do exercício que você está fazendo, né? No caso do nosso livro, faz mais sentido esse tipo de notação aqui que nós vamos trabalhar. Quando a gente está na econometria, normalmente é esse tipo de notação. E essa daqui é só para exemplificar, eu posso ficar evoluindo isso daqui para onde eu bem quiser. Yt mais 3 menos Yt mais 2 e por aí vai. Tá? Se eu escrevo, por exemplo, pegando já o livro aí, tá? Se eu escrevo, por exemplo, delta yt igual a 2, tá? Isso daqui pode representar, por exemplo, yt mais 1, né? Menos yt é igual a 2, tá? Ou yt mais 1 é igual a 2 mais yt. Tá bom? Isso aqui é um 2, tá? Então, isso. Tá bom? E aí, o que, que vai ser o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo vai ser resolver isso daqui. Isso aqui vai ser uma equação em diferença para mim, tá? Isso aqui é um mais, tá, gente? Mais, isso aqui é um t, tá? Isso é uma festa. Eu passei esse cara para o lado de cá e ficou mais yt. Uma outra representação também poderia ser do tipo yt é igual a menos 0,1 vezes yt, tá? Então, de novo, isso aqui vai ser o yt mais 1 menos yt, é igual a menos 0,1 yt. Passo esse cara para o lado de cá, naturalmente com sinal positivo. Isso aqui vai ser menos 0,1 yt mais yt, mais, tá, gente? Isso aqui é o mais. Menos 0,1 mais 1, yt mais 1 vai ser igual a 0,9 yt, tá? 1 menos 0,1, 0,9. Então, em geral, o que vai aparecer para nós resolvermos vai ser com essa cara aqui ou com essa cara aqui. 2 mais yt ou yt mais 1 igual a 0,9 vezes yt, tá? Então, nunca vai ser com esse sinal aqui em diferença. Sempre vai ser com essa cara aqui, que normalmente nós vamos ver, tá? Bom, dito isso, vamos passar aqui para as possibilidades de interação, para a solução, tá? Uma solução, né, dos métodos aqui de solução, métodos de resolução. Um dos métodos é o método iterativo.
Esse método iterativo, que é muito utilizado aí na econometria de séries temporais, ele faz diversas interações até você verificar uma lei de recorrência, tá? Uma lei de recorrência, e daí você chega na sua solução final, né? Então, apenas como exemplo aqui, né, aquela equação que eu dei, vamos resolver as duas pelo método de iteração. Isso aqui é meu mais, tá? Isso aqui é meu t, isso aqui é meu mais. Então, como que seria essa questão do método iterativo? Você vai partir, então, de quando t for igual a zero. Quando t for igual a zero, eu vou ter y1 é igual a y0 mais 2, tá? Então, 0 aqui, 1, 0 aqui, 0. Tá? E aí, eu vou caminhando. Então, quando t é igual a 0, eu tenho esse cara. Quando t for igual a 1, eu vou ter, né, 1 mais 1, 2, y1. Então, y2, y1 mais 2. Isso aqui não é mais ou menos não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tento melhorar, eu acho que eu só pior. Mais. y1 mais 2, tá? Bom, mas quem que é y1? y1 é esse cara aqui. Então, eu vou substituir aqui. Essa que é a interação. y0 mais 2, que é o meu y1 aqui, mais o 2. E aí, o que eu tenho aqui, né? y2, y0, mais 4, né? Que nada mais é do que 2 vezes 2. Tá bom? Se eu colocar o 2 em evidência aqui, vai ficar 2 multiplicado por 2. Vocês vão entender por que eu fiz dessa forma e não botei o 4 de uma vez. Se a gente faz agora para o t igual a 2, o que eu vou ter? y3 é igual a y2 mais 2. Mas quem que é o y2? O y2 é esse cara aqui. Então, tem que y3 é igual a y0 mais 2, que multiplica 2, mais 2. Então, meu y3 é o y0 mais, né? Seria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, então é a mesma coisa que 3 vezes 2. Já então, observei aqui uma lei de recorrência, tá? Qual que é a lei de recorrência? À medida que eu continuar fazendo essas iterações, a minha equação ela vai ter a seguinte cara: yt é igual a um y0 mais o camarada t aqui, ó, que é esse daqui, t vezes o 2, tá? Ou yt, y0 mais 2 vezes t. Tá bom? Então, esse aqui é o método iterativo. Obviamente que esse método iterativo, né, como vocês podem perceber, ele é um método extremamente enfadonho. Aqui, por acaso, né, eu estou aqui com um material de econometria 2 que eu vou dar no mestrado lá da UFOP. Ó. E esse daqui ele já começa aqui, o primeiro capítulo dele é sobre leis de recorrência, só que ele inclui aqui o termo de série temporal, tá vendo? Mas aqui, ó, a mesma coisa, ó. O YT mais 1, YT, aí o YT mais 2, YT mais 1, você substitui YT mais 1 aqui, e por aí vai, né? Então, estamos tudo na mesma casa. Tá bom? Essa aqui é a lei de recorrência. Qual que é o problema dessa lei de recorrência? Que é um método enfadonho, é um método que você teria que desenvolver uma solução para cada camarada. É um negócio meio complicado esse, né? Se a gente fosse resolver o outro exemplo aqui, se a gente fosse resolver o outro exemplo, que seria o yt mais 1 yt mais 1 é igual a 0,9 yt, você seguiria a mesma... Cara, não dá para saber quem que é t e quem que é mais aqui. Tem condições uma coisa dessa. T mais 1.
Beleza. Então, de novo, quando t for igual a zero, eu tenho y1 é igual a 0,9 y0, que é o primeiro valor, né? Quando t for igual a 1, eu tenho y2, que é igual a 0,9 vezes y1. Substituir aqui o t por 1. Mas quem que é o y1? É esse camarada aqui. Então, y2 é 0,9 vezes 0,9 vezes y0, que é esse sujeito aqui que eu acabei de substituir. Tá? Se eu faço t igual a 2, quem que vai ser aqui? y3 é igual a 0,9 vezes y2. Mas quem que é o y3? Quem que é o y2, perdão? É o y3 é igual a 0,9, que multiplica esse cara vezes esse cara vezes esse cara. Então, já identifiquei aqui uma outra lei de recorrência. Olha, eu tenho aqui a quantidade de zeros 0,9, né, que é o mesmo, que é a mesma quantidade aqui do número, do t aqui em questão. Então, a minha lei de recorrência, né, meu método iterativo, me sugere que essa daqui vai ser a minha resposta. 0,9 elevado a t multiplicado por y0. Quando t for igual a 3, y3 é igual a 0,9 elevado a 3 vezes y0. Tá bom? De novo, é um método enjoadinho. E aí, então, né, como nós já costumamos, né, nós temos possibilidades de obtenção de soluções gerais, né, que é o que a gente acabou fazendo já nas equações diferenciais. Então, na obtenção aqui de soluções gerais, o que nós podemos fazer? Nós podemos... Equações em diferenças é um pouco diferente das equações diferenciais, tá? A gente não deduz a resposta. A gente, por meio de métodos iterativos, conhece a cara da resposta. Então, nesse caso aqui, ó, eu parti daqui, cheguei nessa cara aqui da resposta. Os matemáticos verificaram que, de uma forma geral, toda equação que tem essa cara aqui, ele vai ter como solução geral yt é igual a uma constante A, que eu estou chamando aqui, que eu estou tirando aqui o valor inicial substituindo por A, é o valor constante, multiplicado por um camarada aqui, que pode ser quem quiser, né? No caso aqui eu vou chamar ele de B, elevado a T. Tá bom? Então, essa equação aqui é a cara desse tipo aqui de equação aqui geral. Perdão, essa solução geral é o tipo de solução que vai sempre acontecer para esse tipo aqui de equação em diferença, tá? Então, vamos melhorar um pouco aqui a nossa capacidade analítica. Vamos supor, então, que você tenha uma equação do tipo yt mais 1 mais A, que multiplica yt, que é igual a uma constante C. Tá? E aí, então, para resolver esse tipo de solução, encontrar o tipo de solução aqui geral, você vai utilizar o mesmo raciocínio que você conhece da equação diferencial. Você vai encontrar a função complementar e a solução particular. Tá? A solução particular tem a mesma cara da equação diferencial. Você vai considerar a possibilidade disso daqui ser constante ao longo do tempo, ou seja, você encontrar um valor constante à medida que o tempo passa. Tá? E a função complementar, você vai resolver essa equação aqui, né, considerando o C igual a zero. Então, se você escreve aqui, ó, yt mais 1, perdão. Eu vou começar, então, com a minha função complementar, tá? Eu vou escrever yt mais 1 mais A vezes yt, que é igual a zero. Tá bom? Então, essa solução aqui, né, a gente conhece ela e sabe que vai ter, possivelmente, essa cara aqui, ó. Tá bom? Então, a minha solução complementar, perdão, minha função complementar, né, eu espero que tenha a seguinte cara, yt é igual a uma constante A
b elevado a t. Tá? B elevado a t. E eu vou colocar essa solução aqui dentro dessa equação. Essa solução que eu sei que vai acontecer, né, pela lei de recorrência, pelo método iterativo, eu vou colocar aqui. Como é que eu entro com essa solução aqui? Aonde tem t mais 1, eu vou colocar t mais 1. Aonde que tem t, eu vou deixar t. Então, yt mais 1, eu vou colocar a vezes b, t mais 1, mais azinho, yt é a, bt igual a zero. Tá? Que eu sei? Eu sei que eu tenho o ABT aqui, eu sei que eu tenho o ABT aqui, eu vou colocar o ABT em evidência. Quando eu coloco o ABT em evidência, né, o que vai me gerar aqui? 1 mais 1 não, né? B, né? Porque ABT vezes BT repete a base, somos expoentes, vai dar esse cara aqui, mais esse cara acima, aqui vai ser 1, igualado a zero. Portanto, meu B, ele vai ser igual a menos A. Então, a solução da minha função complementar, né, eu vou escrever aqui com C, né, vai ser igual a, bom, não sei se é muito, eu vou botar até mesmo, e vou indicar que isso aqui é minha função complementar, né, yt é igual a uma constante A, quem que é o B? Menos A elevado a T. Já tem aqui uma parte da minha solução. Qual que é a segunda parte aqui dessa solução? A minha segunda parte é a solução particular. Na minha solução particular, o que eu proponho? Eu proponho que a minha função no longo prazo, ela vai ter um valor constante K. Tá certo? Então, eu vou substituir, aqui eu estou na minha solução particular, eu vou substituir essa informação aqui dentro. Então, isso aqui vai dar K mais Azinho vezes K, que é igual a uma constante C. Tá bom? Então, quem que vai ser o K? O K vai ser igual a C, boto o K em evidência, né? Divido aqui 1 mais A, e já achei aqui a minha solução particular, contando que o A seja diferente de menos 1, porque senão essa cara aqui não vai existir. Muito bem, eu tenho então essa parte aqui, eu tenho essa outra parte aqui, que é a minha função, que é a minha solução particular. O que eu tenho que fazer é somar as duas coisas, né? Igualzinho a equação diferencial, eu tenho que somar essas duas coisas. Então, a minha solução geral, ela vai ser dada por yt, que é igual a menos azinho elevado a t, mais c dividido por 1 mais a, né? Considerando que o a seja diferente de menos 1, porque senão isso aqui não existe. Melhorou, Paulo? Ok. Vou dar um exemplo, então, matemático, com número, né? Tirar a letra e botar número. Bom, tá aqui, tá? Todo o processo. Vou colocar número, então, nessa história. Dá um exemplo do livro mesmo. Vamos supor, então, que você queira resolver a seguinte equação em diferença. Exemplo do livro, tá? Depois acompanhe lá. Yt mais 1
menos 5yt é igual a 1, e o y0, valor inicial, vai ser 7 quartos. Bom, função complementar, yt mais 1, menos 5yt é igual a 0. Sei que a cara dessa função aqui ela tem como solução ABT. Substituo essa solução que eu acredito aqui dentro dessa minha função complementar. Então, eu vou ter ABT mais 1, né? ABT mais 1 porque eu tenho YT mais 1 aqui, menos 5 ABT é igual a 0. Coloco o ABT em evidência, eu vou ter B menos 5A, menos 5, igual a 0, né? Tudo certinho? ABT mais 1, botei o ABT em evidência, porque tem o ABT aqui e ABT aqui, boto ele em evidência, ABT vezes AB vezes B vai dar ABT mais 1, esse cara é exatamente esse, então o meu B é igual a 5, logo a minha função complementar vai ser YT, razão, uma constante, 5 elevado a t. E agora tenho que achar a minha solução particular. Minha solução particular eu vou propor que o YT seja o K. Então, K menos... Oi? Você pode repetir por que o ABT mais 1 sumiu? O ABT mais 1? Isso. Então, ele, na verdade, ele não sumiu. Eu coloquei em evidência o AB elevado a T aqui. Quando você faz o ABT multiplicado pelo B, você volta para cá, porque você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, isso vezes isso vai ser ABT mais 1. Isso vezes isso vai ser esse cara aqui. Tudo bem, Alice? Sim, então a mesma coisa, tipo, meio que se simplificou de novo, né? Daqui para cá, tudo bem? Não, aí sim, eu só queria saber depois que você igualou, B igual a 5. Tá. Entendi. Então é o seguinte, ó, boa pergunta, tá? Esse cara aqui, você tem que considerar que ele é diferente de 0. Tá bom? Porque senão, a única solução possível aqui é o A igual a 0, então esse cara aqui ele sempre vai ser diferente de 0. Porque senão não faz sentido. Então, como você colocou A vezes B elevado a T multiplicado por B menos 5 igual a 0, para essa equação aqui ter solução, necessariamente o B menos 5 tem que ser igual a 0. Que corresponde a B igual a 5. Entendeu? Beleza, agora foi. Obrigada. Beleza, então B igual a 5 para esse cara ser igual a 0. Quando eu faço B menos 5 igual a 0 e encontro B igual a 5, eu encontrei o valor do B. Aí eu substituo aqui no ABT. Tá? Bom, então eu tenho essa parte aqui e vou achar minha solução particular. Então, K menos 5K é igual a 1, né? Coloco K em evidência, 1 menos 5 é igual a 1, o K vai ser igual a menos 1 quarto. Então, a minha solução geral, ela vai ser razão 5t menos 1 quarto. Tá? E aí eu tenho que achar agora quem que é a minha solução, quem que é a minha constante A, né? Quem que é o meu razão. Então, para eu poder achar quem que é o meu razão, eu tenho que ter uma condição inicial. Essa aqui é a minha solução geral. Eu vou para a minha solução definida. Então, a minha solução definida, eu vou incorporar aqui, mesma coisa de equação diferencial, tá? Minha solução definida, eu vou fazer y0 é igual a razão 5 elevado a 0 menos 1 quarto é igual a 7 quartos.
Então, o meu Azão vai ser 7 quartos mais 1 quarto. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 4, 2. Então, a minha solução definida vai ser YT, 2, 5 elevado a T, menos 1 quarto. Tá bom? É assim que resolve esse tipo de equação. Bom, o que muda aqui, tá? O que vai ser alterado aqui? O que vai ser alterado aqui é quando você tem algum problema para encontrar a sua solução particular. Esse problema surge quando o A aqui ele é igual a 1, né? Que é aquela condição que eu dei, né? Que o A tem que ser diferente de 1. Porque se ele for igual a 1, esse cara aqui, essa solução particular, ela não é possível de ser obtida. Vamos mostrar o que significa isso na prática. Deixa eu ver um outro exemplo do livro aqui. Acho que o livro nem dá um exemplo aqui. Ele dá um exemplo só geral mesmo. Bom, então vamos seguir aqui, depois a gente coloca um número qualquer. Isso aqui, ó. Esse tipo de situação aqui, ó, quando acontece. YT mais 1 menos YT é igual a uma constante qualquer, um número qualquer. Tá? A minha solução, a minha função complementar, a gente já sabe que vai ser A vezes B elevado a T. Tá? Aí o meu problema está na minha solução particular. Porque se você propor um YT igual a K, o que vai acontecer? Ó? K menos K é igual a C, né? E aqui o resultado já não fechou, porque vai ficar 0 é igual a C, e o C, né, se ele for diferente de 0, isso daqui é um absurdo. Né? Então, quando você está nessa situação aqui, essa solução particular, ela não funciona. E aí o que você tem que fazer? Você tem que propor uma outra solução particular, né? Que a mais natural é você propor K vezes T. Tá bom? Então, quando você propor K vezes T, né, sua solução particular, ela vai ter a seguinte cara, ó. K T mais 1, porque eu estou me referindo a esse camarada aqui, menos K vezes T, que é igual a C. Tá? E aí, então, quando você faz K vezes T, mais K, menos K vezes T, é igual a C. Repare que esses dois termos aqui vão se cancelar. Você tem que K é igual a C. Então, a sua solução particular, né? Vou botar aqui Vou botar o P aqui. Posso colocar o P? Sua solução particular, ela vai ser o C que multiplica o T. Tá? Por exemplo, primeiro exemplo que eu resolvi, que foi pelo método iterativo, né? Vamos resolver por esse método aqui. Eu resolvi pelo método iterativo a seguinte equação de diferença. YT mais 1 menos YT é igual a 2. Tá? Então vamos para a função complementar. A função complementar, né?
a gente sempre propõe que vai ser dada por AT. Então, nós temos a PT mais 1 menos a BT igual a zero, né? Porque é função complementar. Coloco a BT em evidência, eu vou ter B menos 1, que é igual a zero, né? Esse cara tem que ser diferente de zero, né? Porque senão o exercício não faz sentido. Então, isso implica que B é igual a 1. Então, a minha função complementar vai me dizer que YT é igual a razão que multiplica 1 elevado a t. Naturalmente, minha função complementar é apenas o razão. E como é 1 elevado a t, qualquer camarada que eu ficar elevando t, qualquer camarada que eu levar o 1, né, 1 a 2, a 3, a 4, a 0, sempre vai ser 1. Então, essa daqui é a minha função complementar. A minha solução particular cai naquele problema que a gente falou, porque se eu coloco aqui y é igual a k, eu vou ter k menos k, 0 igual a 2, não faz sentido. Então, eu vou ter que propor que a minha solução particular vai ser dada por k vezes t. Ao propor isso, como é que eu vou entrar aqui na minha equação de diferença, né? Em diferença, né? K, t mais 1, kt mais 1, né? Porque eu tenho t mais 1 aqui, então eu fico t mais 1, menos k vezes t, que é igual a 2. Eu vou ter k vezes t, mais k, menos kt, igual a 2. Novamente, no mesmo exemplo anterior, simplifico, então eu tenho k igual a 2. Então, a minha solução particular vai ser 2 vezes t. Isso aqui é um asterisco, tá, gente? Cuidado. Então, somando aqui a função complementar com a minha solução particular, o que eu vou ter? Né? A minha equação vai ser yt é igual a um razão mais 2 vezes t. A única diferença, né, é que pelo método iterativo deu para sacar que esse razão aqui é o y0, mas é bem simples também de fazer, né? Se você fala aqui que o y0, que o t igual a zero, vai ser um y0 qualquer, né? Nem faz muito sentido, mas a condição inicial é essa, que y0 é igual a y0, pode ser um número qualquer. Então, eu vou escrever que y0 é igual a 2 vezes 0, então esse A vai ser o próprio valor inicial. Aí agora sim eu tenho a mesmíssima cara da minha resolução anterior. Tá? Então é isso. Esse método aqui, para equações em primeira diferença, vai resolver todas as equações que pintarem na frente de vocês. Tá? Bom, o que nos falta agora aqui na nossa compreensão, né? O que nos falta agora é entender como é que isso vai... Deixa eu ver se alguém tem alguma questão. Não, Lucas. Tudo vai sair dessas possibilidades que eu acabei de apresentar. O iterativo, a gente só utiliza em métodos mais avançados para séries temporais. Que aí tem algumas coisas lá, nem séries temporais. Na verdade, o que acontece assim, quando você não conhece a cara da solução, você tem que fazer interações. Aí, para algumas coisas em séries temporais, a gente acaba fazendo esse método interativo, que aí tem um resíduo da econometria, que tem um termo de tempo, aí é um negócio mais assim, é o pessoal que faz econometria 2, eu nem entro muito nesse aspecto, mas está mais ou menos ali algumas interações. E aí, no mestrado, quando eu dou essa disciplina, aí realmente o capítulo 1 do livro lá de
séries temporais do Enders, ele trata disso, equações em diferenças com a entrada do resíduo, né? E aí a gente vai ter que utilizar métodos iterativos para poder resolver isso. Agora, no campo da graduação, que não tem esse termo residual e da econometria, a gente consegue resolver pelos métodos que eu apresentei. Daqui a pouco a gente vai ver aplicações financeiras. Aplicações financeiras, pelo menos as que eu vou mostrar aqui, morrem também nesse método de solução geral que eu estou utilizando, tá? Então, aprendeu isso daqui, aqui nesse curso pelo menos, né? Você vai ter aprendido a resolver qualquer equação de diferença de primeira ordem, que é o que só tem uma diferença, tá? Espero ter respondido. Muito bem. O que nos falta aqui para a nossa compreensão, tá? O que nos falta aqui agora é entender mais ou menos como é que é a dinâmica intertemporal das nossas soluções, né? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui, é o caso que eu acabei de resolver. Eu resolvi essa equação de diferença aqui, essa equação de diferença aqui, ó, que eu resolvi agora há pouco, ela teve como resultado, né, a solução definida dela foi yt, tá? Considerando aqui que o y0 foi 7 quartos, tá? Muito bem. Então, qual que é a cara desta equação aqui à medida que o tempo passa? Tá? À medida que o tempo passa, quando t for igual a zero, né? Quando t for igual a zero, eu tenho 2 menos 1 quarto. Isso aqui tem que dar 7 quartos, senão eu cheguei na solução errada. Vai dar, né? Porque 4 vezes 2, 8, 8 menos 1, 7 quartos. Então, 7 quartos. Outra coisa aqui também é a questão da solução particular. A solução particular, ela vai ser menos 1 quarto, correto? Menos 1 quarto, né? Então, ela vai assumir a mesma cara do que a gente conhece ali da equação diferencial, quando vai tratar dessa questão da trajetória intertemporal. Então, essa daqui pode ser um possível ponto de estabilidade, né? Um ponto de convergência. Será que vai ser? A gente vai ver que não, né? Por quê? Porque quando, de novo, quando o t for igual a zero, eu vou estar no ponto 7 quartos. Vou botar aqui, ó. 7 quartos. Então, o que eu tenho? Conforme a gente falou, né, esse t ele vai caminhar pertencendo aqui aos números naturais. Então, do 0 ao 1, eu tenho esse valor aqui, tá? 7 quartos, que é o valor inicial. Quando chega a 1, agora eu vou ter 2 vezes 5 elevado a 1. Então, eu vou ter 10 menos 1 quarto. Quanto que vai dar isso? Vai ser 10 menos 0,25, né? Que vai ser 9,75, se eu estou fazendo conta errada. Então, não vou ser muito fiel aqui, não. Então, vai ser isso daqui, né? Vai ser 10 menos 1 quarto, que eu falei que vai ser 9,75. Então, de 1 a 2, eu vou ter
esse outro camarada aqui. De 1 a 2. Quando chega em 2, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho t igual a 2. 5 ao quadrado, 25, vezes 2. 2 menos 1 quarto. Né? Nem preciso falar que vai ser um número maior, aqui assim, bem maior, né? Esse negócio está crescendo bastante. Não sei, que não vou fazer a conta. Não, pô, calculadora para isso, né? Então eu tenho 25 vezes 2 menos 0,25 vai dar 49,75. A minha escala aqui está uma beleza, né? 49,75. Então, o que eu tenho aqui? De 2 a 3, eu tenho esse padrão. Bom, vocês já entenderam, né? Que, deixa eu ver se alguém tem alguma questão. Ô, Lucas, melhora a tua pergunta, por favor, Lucas Silva. Não estou entendendo como calcular, mas não estou entendendo direito o conceito do que estamos analisando. Como assim, Lucas? Do gráfico que eu estou fazendo ou das coisas anteriores? Então, o que acontece? A equação em diferença, de repente é isso que você está querendo entender, a cara da equação em diferença que a gente analisa é a seguinte, ó. Eu tenho aqui uma coisa yt mais 1 a vezes yt. Então, isso daqui é o que a gente resolve. Qual que é o conceito aqui? O conceito é o seguinte. A minha variável no tempo, supondo aqui que o t que foi igual a 1, então no tempo 2, ela vai depender do que aconteceu no tempo passado, multiplicado por um valor a qualquer. Mais uma constante aqui que pode ser zero ou diferente de zero. Pode ser zero ou diferente de zero. Então, assim, ó, só para ver se você entende melhor. Vamos supor que aquela constante ali seja zero. Tá? Vamos supor que toda inflação, em média, só para ficar mais claro aqui no nosso linguajar, toda a inflação de um mês, ele seja repassado 50% para o próximo mês. Então, se a inflação foi 5%, isso vai ser repassado por um valor de 0,5 para o próximo mês. Então, para o próximo mês vai ser repassada uma inflação de 2,5%. Suponha que aquele C ali seja um choque qualquer que aumente a inflação. Vamos supor 2%. Tá? Então, o que a gente está analisando conceitualmente? Eu estou analisando um tipo de equação em que o que acontece no próximo mês, ele depende percentualmente, ele depende de um parâmetro A qualquer do que aconteceu no período passado. Mais algum efeito constante. Tá bom? Quando você resolve, você cai naquele gráfico que eu estou analisando ali. Beleza. Por isso que a gente utiliza isso aqui muito em econometria de séries temporais, tá, Lucas? Porque é o seguinte, eu vou, por exemplo, fazer uma estimativa da inflação. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter a variável inflação, aí eu vou fazer uma estimativa daquele A e verifico quanto da inflação desse mês é repassado para o período seguinte. Então, por exemplo, eu sei já, né, de estudos, de trabalhos publicados, que ao menos 0,4 da inflação ela é repassada para o mês seguinte todo mês. Tá? Então, se a inflação foi 10, no mês que vem, pelo menos 4% vai ser de repasse inflacionário. Isso vale para um monte de coisa dentro da econometria.
Bom, voltando aqui então, né? Então, com essa solução geral aqui, o que você já percebeu, né? Que essa equação aqui, de forma alguma, ela vai tender para cá, tá? Ela vai continuar crescendo aqui, tendendo ao infinito. Para essa equação poder convergir, esse camarada aqui, que é o nosso B, necessariamente ele tem que ser um cara, em termos de módulo, né? Entre 0 e 1. Se ele for maior do que 1, tá? Esse camarada sempre vai ser explosivo. Por exemplo, suponha que a solução sua... Eu vou pegar um exemplo aqui do exercício 17.3 da página 533 que eu passei para vocês. Vocês vão ter que fazer essas análises de estabilidade dinâmica. Vou pegar a letra C aqui para resolver. (17.3), tá? É a página 533, a letra C. YT, 5 menos 1 sobre 10, elevado a T, mais 3. Então, suponha que a resolução do exercício caiu nesse resultado aqui. Então, graficamente, como é que vai ficar? Eu tenho uma... Essa aqui vai ser sempre a minha possível solução particular, né? E aí, o meu valor inicial vai ser menos 1 sobre 10 elevado a zero, vai ser 1, isso aqui vai ser 1, né? Então, 5 mais 3, 8. Então, meu valor inicial, ele vai estar aqui em cima, né? 8. Então, de 0 até 1, eu tenho o valor 8. O que vai acontecer quando eu tiver t igual a 1? Quando eu chegar aqui no t igual a 1? Bom, isso aqui vai ficar negativo, né? 1 sobre 10, a gente sabe que é 0,1. 0,1 é negativo, né? Vezes 5, menos 0,5, mais 3, 2,5. Então, verifica que agora eu caí aqui assim, né? 2,5. Forçando a mão aqui também na questão aí da escala, né? Então, de 1 a 2, eu vou ter esse padrão aqui, tá? De 1 a 2 eu vou ter esse padrão aqui, o 2,5. Vou botar só uns pontinhos aqui para dizer, tá? O que vai acontecer quando t for igual a 2? Quando t for igual a 2, eu vou ter um valor positivo aqui, porque eu estou levando ele ao quadrado. Eu elevei a 1, isso aqui é negativo. Quando eu elevo ao quadrado, né, eu vou ter 1 sobre 100. Então, eu vou ter menos 0,001 multiplicado, perdão, vou ter 0,001 multiplicado por 5. Então, isso aqui vai dar 3,005, se eu não estou falando bobagem. Eu acho que eu não estou, não. 1 dividido por 100, né? Vezes 5, mais 3, 3,05. Que é assim, né? Mais uma vez, me perdoem a escala. Então, quando eu chego aqui em 2, eu estou mais perto. Tá? Quando t for igual a 3, ele vai ficar negativo de novo. Só que esse cara aqui vai ficar bem menor, né? Vai ficar bem menor, vai ficar menos 0,0000
menos 0,00001. É isso? É 3, né? Não, é 1.000. 1 sobre 1.000. Então vai ficar 1 dividido por 1.000, né? 1 dividido por 1.000, 0,001 multiplicado por 5, agora é um valor negativo, né? Mais 3, que vai dar 2,999. Então, eu volto aqui assim, né? Aqui assim. Bom, aí eu espero que vocês já tenham entendido o que está acontecendo. À medida que o tempo está passando, eu estou convergindo, flutuando em torno aqui de da minha solução particular. São retas, Paula, por conta daquela explicação que eu dei no início da aula. O intervalo de tempo é inteiro. Ele vai de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Eles são intervalos naturais, eles não são intervalos reais. Porque se fosse reais, você não poderia elevar um número negativo a um número irracional, por exemplo, raiz de 3. Porque ele ia ficar, à medida que o raiz de 3 ia crescendo, ele ia ficar. Não existe, né? Você entendeu? Então, o benefício, né, o grande benefício de você trabalhar com essa metodologia é você trabalhar ela com termos naturais, tá? Você já entendeu. Bom, é essa a história. Então, o que aconteceria, por exemplo, se nós tivéssemos um cara aqui que não fosse negativo aqui do próprio livro aí? Vamos pegar a letra B desse mesmo exercício. A letra B não, que ele está convergindo em torno de 0. Eu vou pegar a letra D. Na letra D ele te dá seguinte equação para você analisar. 1/4 T mais 2. Agora repara que o menos 3 ele está fora, tá? Ele não está sendo elevado a T. Então esse cara negativo vai ficar aqui sempre nas contas. Tá? Então, fazendo aqui o gráfico. O que nós temos, né? Quando t for igual a 0, isso aqui vai ser 1, menos 3. Bom, primeiro vamos marcar aqui a solução particular, né? 2. Quando esse cara aqui for igual a 0, eu vou ter menos 3 mais 2, que é menos 1. Menos 1. Então, de 0 a 1, de 0 a 1 eu tenho menos 1. Quando ele for 1, eu vou ter menos 3, que multiplica menos 1/4 mais 2. Quanto é que vai dar isso? Então, menos 3 vezes 1/4 vai dar menos 0,75, mais 2, ele vai dar 1,25. Ele já veio aqui para cá. Então, de 1 a 2, 1,25. Quando esse cara aqui for 2, eu vou ter 1/8, né? 8 não. 1 sobre 16, né? 4 ao quadrado, 16. Multiplicado por menos 3, mais 2, que vai dar 1,81. Que já vai estar
bem mais perto. Bom, aí o que vocês estão imaginando, né? Esse cara ele vai se aproximar assintoticamente, sem cortar aqui a minha solução particular, que é o 2. Tá bom? Então, o que acontece? Quando esse cara aqui, que é o B, ele é positivo e menor do que 1, eu tenho essa solução aqui temporal que vai se aproximando, que vai convergindo aqui para a minha solução particular. Quando esse camarada aqui, ele é menor do que 0, né, e maior do que menos 1, né, ele vai circulando aqui em torno da minha solução particular. Agora, toda vez que esse camarada aqui, ele for maior do que 0, né, positivo, e também maior do que 1, vai explodir para o infinito. E se ele for menor do que 0 e menor do que menos 1, né, naturalmente isso aqui não faz sentido, né? Se ele for maior do que 0, naturalmente ele é maior do que 1. Se ele for menor do que 0, ele vai ser... Se ele for menor do que menos 1, ele vai ser menor do que 0, obviamente. Aí você vai ter o efeito contrário, ele vai tendendo para menos infinito aqui nesse formato. Tá bom? Então, a equação de diferença é basicamente isso, em termos de método de resolução e entendimento. Tem também a possibilidade da gente calcular enfim, saber se essa equação aqui ela converge para a solução particular ou não, sem ter que resolver ela, igual aconteceu com a equação de diferença que a gente equação diferencial que a gente trabalhou na aula passada. Mas eu preciso de explicar um teorema do ponto fixo, esse negócio pega mais aula, enfim, eu decidi abrir mão e parar aí nesse tipo de análise aqui que vai funcionar para a gente, tá? A análise do ponto fixo, ela demandaria aí mais uma semana de aula, pelo menos. Felizmente, a gente não tem isso. Eu já passei os exercícios do livro para vocês fazerem, vai seguir a mesma rotina. Vocês vão fazer o exercício da teia de aranha, né? Vocês vão estudar lá, vão fazer do jeito que eu pedi para vocês fazerem, igual vocês fizeram os outros. Façam, pega, resume, entende o que tem lá, tá? Descubram por que o nome é teia de aranha, tá? Mais para frente vai ter um exercício chamado Cobweb Cycle, que é a mesma coisa que teia de aranha, só que utilizado em inglês. Cobweb Cycle. Isso aqui, ó. Tá nessa lista aí mais para frente, tá? Eu peguei da Ampeg. Cobweb Cycle. Que é acho que isso aqui é junto. Isso aqui é junto. Cobweb Cycle, que é a mesma coisa que teia de aranha, ciclo teia de aranha. Vocês vão estudar lá, vão pegar lá a minha indicação de exercício e vão entender lá o significado, fazer o exercício direitinho. Tirem dúvida comigo, né? A gente esticou uma semana aí, então, se vocês agarrarem alguma coisa. Tem um exercício que eu passei para vocês do Cobweb Cycle, que tem alguma coisinha, ela é meio carninha de pescoço, tá? Mas cabe lembrar que esse negócio é para nota, então, assim, não me venham pedir para resolver o exercício para vocês, o que está errado. Vocês têm que dar, eu posso até dar uma dica ou outra ali, como é que você sai desse exercício aí. Sobretudo os aplicados, né? Os matemáticos a gente acaba resolvendo aqui junto com vocês. Agora, esses aplicados à teoria econômica aí, vocês têm que se virar nos 30, né? Porque quem for seguir carreira acadêmica, sobretudo aí na economia, ou fazer
uma MBA, mesmo que for aplicada, vocês vão ter que encarar esse tipo de exercício aí. Vocês têm que aprender a se virar nos 30 o quanto antes possível. Tá? Então, pegam, façam esses exercícios aí. Não são exercícios triviais, levam tempo, usam solutions, não copiem dos solutions. Eu vi nas listas que vocês estão copiando muita coisa dos solutions, e aí eu estou dando 0, porque não é para copiar, é para você entender o que você está fazendo ali. Ctrl+C, Ctrl+V dos solutions não resolve. Então, para resolver esse problema, você tem que encarar a parte aí do livro, né? A parte aí de aplicada à teoria econômica, e tirando dúvidas, não pedindo para fazer, mas tirando dúvidas, trocando umas ideias aí, tá? Para você poder entender o que você está fazendo, porque copiar dos solutions não resolve o nosso problema aqui, tá? Tem que desenvolver e entender a questão. Esse que é o nosso objetivo. E teve algumas coisas lá que vocês me entregaram nas listas, tá faltando, eu resolvi a lista 3 ainda, não fiz porque eu confiando no SIGA, né? O SIGA infelizmente saiu do ar e não consegui baixar os trabalhos de vocês, ia fazer na sexta, no final de semana, e o SIGA não deixou trabalhar, né? Porque saiu fora do ar. Tá faltando corrigir a lista 3, a lista 1 e a lista 2, eu percebi muita cópia dos solutions. Não façam isso. Solutions é para te dar uma ideia do que fazer. E aí, se você deixar tudo para entregar em cima da hora, naturalmente você vai copiar os solutions e eu não vou considerar para fins de nota. Tá bom? Então tá. Aproveitando, alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Essas listas, gente, são provas. Sobretudo a parte que envolve teoria econômica, vocês estão fazendo prova. Então, me enviando. Eu estou corrigindo isso, sim, né? Ali no risco da beirada. Tá? Alguma questão? Não? Tá bom. Vamos pegar a lista, então. Vou pegar a lista, então. Deixa eu arrumar ela aqui. Eu esqueci de colocar ela aqui no meu. Eu vou. Deixa eu já discutir um exercício aqui com vocês. Tem a ver com o que a gente está analisando hoje. Está aparecendo a lista aí para vocês? Questão 6 e tal. Beleza. Por exemplo, esse daqui vai ser um exercício diretamente aplicado aí para equações de diferenças que utiliza ideia de finanças, tá? Que é o seguinte, ó. Depois eu vou mandar uma apostilinha para vocês que eu fiz. Eu dei um curso de R certa vez na semana aí de economia.
em que eu aplicava esses conhecimentos aí de equações e diferenças no R, exatamente o que eu estou fazendo aqui em matemática para economia com vocês. Eu fiz um cursinho no R para a semana de economia, aproveitei e fiz uma apostilinha e eu disponibilizo ela para vocês, porque tem umas partes aí que utiliza equações de diferença que não tem no livro. Isso aqui é uma coisa que eu vou explicar agora já aqui para vocês, que é que está bem explicadinho lá dentro dessa apostilinha que eu fiz, tá? Por exemplo, aqui, ó. PMT, tá? Esse Periodic Payment Amount. Isso aqui é quando você vai fazer, quando você faz uma dívida, ou quando você quer juntar dinheiro, e você quer fazer um sistema de pagamentos constantes. Por exemplo, ó, vamos pegar a letra C aqui, e depois eu pego a letra A, ou deixo a letra A para amanhã. Enfim, mas vamos adiantar aqui. O indivíduo toma 10 mil emprestados a uma taxa de 1% ao mês. Qual deverá ser o valor fixo de cada parcela, caso pretenda-se pagar este empréstimo em 4 anos, isto é, 48 meses? Utiliza uma equação de diferença para resolver este problema. Tá? Então, é isso daqui. Ó. Você vai pagar uma taxa de juros de 1% ao mês, né? Que é basicamente a mesma coisa que 0,01. Tá? Todo mundo sabe disso, né? Se alguém não souber, a gente tem que ir com mais tranquilidade aqui. E aí, então, você pegou o empréstimo, o seu empréstimo aqui, o seu montante, foi de 10 mil, né? E aí você quer pagar uma parcela C constante ao longo do prazo aqui, tempo de 48 meses. Esse é o valor aqui que eu dei, né? 48 meses. Isso, 48 meses você quer pagar esse empréstimo. E aí, então, como é que funciona esse tipo de modalidade, né? Esse tipo de modalidade de financiamento é utilizado para casa, para comprar carro, né? Com qualquer modalidade com pagamento de parcela constante, ele funciona assim, ó. Você está devendo 10 mil, certo? Isso aqui, você pegou isso aqui em T0. Bom, então vamos fazer aqui, ó. T e T, tá bom? T aqui, T0, você está devendo 10 mil. Pegou o empréstimo de 10 mil. Então aqui é só a dívida. Vou chamar de M, né? Montante aqui, montante que você pegou emprestado. E aqui é o C que você vai pagar. Então aqui no primeiro você pegou emprestado, naturalmente você não vai pagar nada aqui. Em T1, o que você vai fazer? Você vai pagar 10 mil mais a taxa de juros de 1%, né? Aqui, ó. Taxa de juros aqui de 1%. Todo mundo entende por que é 10 mil multiplicado por 1 mais R? Alguém não entende por que é 10 mil multiplicado por 1 mais R? R é os juros. Se alguém não entender, você tem que falar agora. Fala assim, professor, não entendo. Você não entende por que é 10 mil multiplicado por 1 mais R? Isso. Então tá. Então vou fazer o seguinte. Vamos parar a aula agora. Amanhã eu volto e explico detalhado isso para vocês. Pode ser? Ok, pessoal. Então tá, vou interromper a gravação.